Seja bem-vindo ao podcast do Piquenique, onde falamos de Web3 e assuntos relacionados. No episódio de hoje, mergulhamos no universo de Real World Assets, abordando a tokenização e negociação de ativos do mundo real na blockchain. Para esse papo, convidamos Eduardo e Vinícius da MFi, uma empresa brasileira especializada em tokenização de ativos. O Pedro Puri faz parte do time do Piquenique e é host dessa conversa. O Piquenique não é apenas uma corretora descentralizada, é a sua porta de entrada para investir em criptomoedas e gerar renda passiva na blockchain. Tudo de maneira simples, transparente e com a segurança da autocustódia. Saiba mais em piqueniqueinvestimentos.com. Talvez valha a pena explicar o que é RWA, né? Pode ter gente que esteja ouvindo e não sabe exatamente o que é RWA, e depois você me fala por que você acha que é mais rápido, fácil e barato investir nesses produtos através de RWA e blockchain. Bom, vamos lá, Pedro. Assim, sem entrar em muito histórico, assim, mas RWA, assim, basicamente uma sigla para Real World Assets, que são ativos reais, né? Enfim, ativos que a gente encontra no mundo real. Então, duplicata, CCB, enfim, títulos que já rodam no mundo tradicional, digamos assim. A importância deles para o mundo DeFi, eu acho que é tremenda na questão de adoção, que no final do dia, acho que todo mundo quer que a Web3, enfim, seja adotada de fato massivamente. Acho que esse é um dos principais objetivos de todos. Então, antes dos RWAs, digamos assim, né, da tokenização e utilizar ativos reais como, enfim, em operações em blockchain, eram basicamente criptoativos, né, criptomoedas que a gente podia stake, enfim, ainda consegue, hoje em dia a gente consegue fazer e é feito normalmente, mas aí entra a importância dos ativos reais, né, de você trazer talvez aqui uma coisa mais palpável, que é uma duplicata de serviço, uma duplicata, uma CCB, que é algo que quem tem um comércio, enfim, todo mundo, enfim, é algo que a gente já vive, né? Todos convivemos com esses tipos de, vou dizer notas comerciais aqui, acho que o termo não é o correto, mas todos esses tipos de ativos que a gente está acostumado na vida. Então, basicamente, quando a gente trabalha com RWA, significa transpor esses ativos para a blockchain, mas não simplesmente ser uma digitalização, né? A questão é que todo o controle de titularidade e você fazer a liquidação, o DVP desse ativo, ele acontece via blockchain. Então, eu não sei se eu fiz claro aqui, se você fazer alguma dúvida, mas e só então, fechando, por que costuma, e a gente acredita muito que isso tende a ser, de fato, o futuro, porque como você coloca todo mundo na mesma base, né? Então, você, para fazer a checagem de uma nota fiscal, a criação da duplicata, a cessão dessa duplicata, a liquidação dela, por exemplo, tudo na mesma base, tudo conferível e auditável, etc. Você consegue fazer que seja muito mais automático, é muito mais rápido e muito mais barato. Você tem muito menos intermediários e mais seguro também no final do dia, né? Então, pretendo acreditar muito. Eu acho que está bastante em linha também com a visão até do Banco Central de começar a adotar blockchain como infraestrutura para fins esses tipos de ativos também. Muito show, muito show. A transparência da blockchain, ela tem benefícios assim que parece que a gente está só riscando a superfície, né? A gente pode fazer muita coisa com ela e o fato de ser um dinheiro programável, os contratos inteligentes, eles abrem uma janela de oportunidade assim tremenda, tremenda. Eu queria aproveitar e já que é mais fácil e barato, o Vinícius, fala um pouco dos tipos de produtos que a gente tem, que você lá na MFi, que tipo de produto e rendimento vocês estão oferecendo hoje em dia na MFi? Pessoal, só dando um passo para trás e complementando a resposta do Eduardo, é que aqui, quando a gente vai pensar em RWA, os ativos são os mesmos. Se beleza, eu tenho uma casa tokenizada, ela tá dentro da blockchain, quer dizer que minha casa agora tá dentro do metaverso? Na verdade, não é isso. A sua casa continua ali, mas o que muda aqui é como a propriedade é gerenciada por trás dela, sabe? Além de a gente estar utilizando cartórios e meios tradicionais, agora a gente roda tudo dentro da blockchain, né? O Puri falou ali, tem a questão da transparência ali, eu posso citar mais alguns benefícios, seria
o alcance mundial, né? Agora qualquer investidor ao redor do mundo inteiro consegue investir no ativo aqui do Brasil. Também a fracionalidade, né? Pensa assim, às vezes você comprar uma casa, assim, que é o exemplo mais óbvio e mais simples, é muito caro para um investidor comum, mas se você for comprar um token que representa 0, tantos por cento de uma casa, entendeu? Traz uma liquidez maior, uma acessibilidade maior. E falando um pouco assim sobre os ativos que a gente trabalha hoje na Anfy a gente trabalha principalmente com ativos da antecipação de recebíveis, né? Principalmente com os recebíveis. Então as estruturas que a Anfy monta são muito parecidas com os FDICs, tradicionalmente conhecidos assim, que são os fundos de investimento em direitos creditórios, em que empresas assim aqui chamadas de originadores, falando assim de uma forma bem simples, vão comprar vários e vários ativos, vão antecipar vários recebíveis e dividir esses lucros com os investidores. Complementaria de alguma outra forma, Eduardo? Que hoje a gente faz antecipação de recebíveis, e aqui são inúmeros tipos de ativos. Aqui a gente tem na nossa plataforma hoje, por exemplo, ativos judiciais, então a gente consegue fazer a antecipação desse crédito judicial ou de um precatório, por exemplo, de uma ação, até duplicata ou CCD. Então a gente sempre faz essa antecipação e, de fato, isso parece muito com o FDIC, que tem essa mesma finalidade, né, de fazer essas antecipações. Em troca, você compra por um deságio, né, que a gente chama, por um preço menor, e aguarda o pagamento, que vai ser, obviamente, a maior, né? É isso. Show de bola. Cara, antes da minha experiência em cripto, eu tive uma passagem pelo negócio da minha família e eu entendi talvez um pouco, né, um pouquinho desse mercado. Eu vou dar um exemplo aqui e vocês me falam se é mais ou menos esse tipo de coisa que vocês antecipam, esse tipo de duplicado que vocês antecipam. Por exemplo, você tem uma confecção, uma indústria que produz um bem e que vende, sei lá, era uma confecção de roupas que produz para uma marca tipo Renner, vamos dizer assim. Só tem que a Renner só paga a roupa que você entrega 90 dias depois. E você tem essa duplicata que você emitiu contra a Renner, né? Então é um direito, é um recebível que a Renner te deve e vai te pagar em 90 dias. Eu chego para a Amfy, por exemplo, ou para algum agente da Amfy, e falo, ó, eu tenho essa duplicata contra a Renner aqui, que ela vai me pagar em 90 dias, você quer me comprar ela? Se ela é de R$100, alguém pode me entregar R$90 por ela. E aí eu recebo, e com 90 dias de antecedência, alguma coisa que eu iria receber no futuro. É mais ou menos isso que vocês fazem? Cara, é perfeito, Pedro, é isso. Só que pensando agora em escala, por exemplo, é exatamente isso. Isso o caso ilustra, acho que os casos mais clássicos, né? Então, normalmente se tem um recebível, você paga em D mais 60, D mais 90. A gente ajuda tanto na construção jurídica, né? Então, de fato, o que a gente constrói, a gente monta toda a parte de blockchain, de smart contract, etc. A gente faz o deploy bonitinho, mas a gente também tem a parte jurídica, de fato, porque hoje, no Brasil, ainda não existe uma regulamentação super clara sobre o assunto, para que dá segurança aí de fato para todas as partes. A gente também cria a parte jurídica, então a gente cria um patrimônio segregado, a gente cria toda essa estrutura para que você possa fazer essa antecipação e receber o recurso de zero, né? Enfim, da forma mais eficiente possível. É exatamente isso. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. E a gente não tocou aqui, eu não sei nem se existe alguma restrição sobre isso, mas assim, que tipo de rendimento o investidor pode esperar nesse tipo de ativo? Fala que um range, vamos dizer assim, vai. Cara, muda bastante, tá? Vou falar, por exemplo, tem um caso de precatório que tá pagando CDI mais 15, por exemplo, é bastante alto. Mas 29% hoje, né? Caraca! Hoje, e qual que é o risco disso, galera? Qual que é o risco disso? Esse especificamente cara, esse especificamente é precatório. Então risco Estado, né? Governo, né? Risco Estado, município, risco governo. Mas assim, depende muito do ativo. Agora, se for assim, mais tradicional, né? De recebível, ou de uma recebível contra Ambev, ou contra Renner, ou contra, enfim, essas coisas. Assim, é difícil um rendimento falar, menor, né? Mas o rendimento pode ser, sei lá, CDI mais 6 a 8, assim, são bem atrativos. Então, CDI mais 6 mais 8, hoje significam 19, 21% ao ano.
hoje, né? Muito, muito legal. E é um yield real, né? Por isso que, tipo, isso que torna cada vez mais interessante esse tipo de ativo na blockchain, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, no DeFi Summer, quando a gente olha vários yields que a gente tem em produtos de DeFi hoje, eles são, muitas vezes, são de rewards, né? Incentivos de marketing ou emissão de tokens com inflação. Enfim, não são coisas absolutamente não são rendimentos absolutamente sustentáveis, né? Tem algumas coisas que estão mudando, como staking de tokens nativos e tal, mas ainda falta, e eu acho que o RWA chega exatamente para ajudar a popularizar e a trazer esses rendimentos que são bastante reais e sustentáveis no longo prazo, né? Que bom que tem empresas igual vocês fazendo isso daí. Eu concordo super, é o ponto que eu mais gosto de estar trabalhando aqui, que é um rendimento que faz sentido, sabe? Conforme o pessoal cripto nativo, pelo menos a minha percepção foi essa, que hoje em dia você percebe que 90% dos projetos que oferecem um staking é uma jogada de marketing ali, sabe? Ou mesmo quando você está fazendo uma operação de empréstimo ali num projeto DeFi, querendo ou não, é uma operação cripto, sabe? Não tem um negócio ali do mundo real por trás ali que te está dando aquele rendimento, sabe? Aqui também é um rendimento totalmente não relacionado com a volatilidade do Bitcoin, por exemplo, das criptomoedas, sabe? É algo bem, bem, bem interessante. Sim. Exato. Aí você fica, na verdade, o retorno ele é super plausível, a gente consegue, como nossos custos a gente é bem mais eficiente operacionalmente falando, né, e em questão de custo também, a gente consegue entregar um retorno mais interessante, mas é super atrelado às condições normais de mercado, digamos assim, até porque o ativo lastro é um ativo real, enfim, são coisas que acontecem no dia a dia, diferente do que quando a gente viu lá no passado, enfim, quando era um summer, tava bombando, tinha alguns yields que eram realmente, acho que todo mundo aproveitou, não sei quem aproveitou um pouquinho, ou quem perdeu, talvez. Eu fiz as duas coisas, mas no final do dia acho que eu perdi mais. No Spartacus, enfim, tinham várias coisas, enfim, que era, sei lá, 1000%, assim, era meio bizarro. Sim. Cara, eu tenho 1 milhão de perguntas aqui, mas, João, você tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho vários aqui também. Acho que de primeira, assim, eu tô bem curioso para entender, tipo, pegando esse exemplo de antecipação de recebível, como é que é fazer isso off-chain? Como é que é fazer isso on-chain? E se tem algum intermediário que é cortado nesse processo e da onde vem essa redução de custo, nesse exemplo específico? Como que ele é feito off-chain? Então hoje, metade o processo, tá, João? Ele é metade off-chain, metade on-chain. Então tem partes hoje que a gente não consegue fazer on-chain ainda, porque o ativo last não está on-chain, então tem todo o trabalho de fazer a sessão para ANFI, para fazer a tokenização e, de fato, transportar ela para blockchain, para, enfim, conseguir fazer rodar todas as características daquele ativo. Agora, sobre de onde vêm as eficiências, de fato, hoje nós não fazemos ofertas públicas, e isso significa o quê? Basicamente, são 0 intermediários, tá? Então, a gente conecta diretamente o originador com os investidores, grosseiramente falando. É claro que existem um ou outro aqui intermediário, por exemplo, para conta vinculada, né, para garantir que os pagamentos sejam feitos numa mesma conta e trazer segurança para os investidores. A gente tem um parceiro, que no nosso caso até o nosso background aqui da Grafeno, mas está tudo integrado e está tudo dentro do nosso ecossistema. Então sim, todos os intermediários, grosseiramente, são cortados aqui nessa operação. Legal. E principalmente os intermediários para distribuir os produtos financeiros, é isso ou entendi algo errado aí? Aqui eu acho que eu posso citar um exemplo, pessoal, que pode ajudar no entendimento. Numa operação normal como essa, num fundo de investimento de direito creditório, a gente precisa de um intermediário só para fazer a curadoria, sabe? Quantos investidores aportaram
qual valor, quanto que tem que ser repago, quais ativos estão ali no balanço ali. Aqui, se você pensar um pouquinho, a blockchain faz esse papel para a gente, entende o que eu quero dizer? Se você jogar ali, por exemplo, o contrato ali de um pool, você consegue ver todos os ativos que foram adquiridos, assim, se eles estão sendo repagos ou não, sabe? É um exemplo de um intermediário que pode ser cortado, assim, pela blockchain. Deu para entender? Deu, super claro. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade, assim, com o DeFi no geral, e acho que isso encaixa muito com esse mundo de RWA e tokenização, é o KYC, assim. Pelo que eu entendi, vocês fazem KYC, e acho que tem alguns protocolos que estão nessa linha de RWA que também exigem KYC. Eu estou um pouco curioso para entender um pouco a visão de longo prazo de como é que esse KYC vai funcionar. Se vai ser uma identidade descentralizada que um cara vai abrir uma conta, sei lá, na Espanha e ele vai poder interagir com produto financeiro brasileiro, com produto financeiro de outros lugares. Eu estou muito curioso nessa evolução e na acessibilidade, até pensando um pouco para mercados estrangeiros e como é que você facilita a entrada de usuários na MFI e não precisar ficar pedindo KYC para cada investimento que esse cara quer fazer, sabe? Esse é um belíssimo desafio, eu acho que até de regulamentação entre países, e acho que é bem interessante, muito importante, na verdade. Tem algumas pessoas atacando aqui esse problema. E sim, assim, a gente faz o KYC, eu acho que a gente sempre entendeu que algumas regras do mercado financeiro, elas existem por um bom motivo, né? Não é uma burocracia gratuita, digamos assim. Então, a gente faz e acho que é importante ter, mas com certeza ter uma identidade em blockchain única, global, seria maravilhoso. Hoje a gente atua no Brasil, né? Então, o mesmo investidor, ele para acessar N pools, ele obviamente não precisa fazer o cadastro dele N vezes, mas com certeza a gente tem planos com certeza de ir para o exterior e daí fica cada vez mais importante você ter um KYC unificado e globalizado, com certeza é muito interessante. Eu tenho uma pergunta que vem dessa, assim, tipo, cara, hoje eu estava fazendo tava conversando com um cara, mostrando o piquenique e tal, e aí ele não gostou do fato de ligar o e-mail dele do Google na piquenique, sacou? Então, a preocupação com privacidade é muito grande. Vocês veem e o pessoal, principalmente na área de cripto e criptonativos, isso talvez seja ainda mais latente do que em outras áreas, né? Vocês veem que o fato de exigir KYC limita muito o mercado? Como que vocês enxergam isso no longo prazo? Vocês tentam posicionar a MFI de um jeito diferente do que um protocolo de cripto normalmente se posiciona? Como que vocês atacam isso, cara? Pedro, você bem objetivo aqui. Eu acho que a FAI, especialmente no setor que ela está atuando e com o objetivo que ela tem, eu sinceramente acho que não é voltado para os mais puristas, assim, tá? Parece feio falar isso. Não, mete bronca, tamo aí, cara. Mas é porque, como eu disse, assim, acho que o objetivo, no final das contas, assim, entre N outros, de fato, o uso massificado da blockchain, da Web3 e tudo que isso decorre, né, para a sociedade como um todo. E os mais puristas, digamos assim, que hoje existem bem menos, né, do que antigamente, a gente simplesmente acredita que não seria possível implementar algo que fosse bem beirando anárquico, assim, no sentido de, putz, ninguém sabe o que é e ninguém nunca vai controlar nada. Eu acho que é pouco sustentável e
que isso consiga, de fato, crescer no longo prazo, sabe? Enfim, eu acho pouco sustentável. Mas, então, assim, respondendo objetivamente, Pedro, acho que afasta de essas pessoas. Por outro lado, eu acho que abarcam muito mais outras, né? Sim, talvez seja uma das formas de abrir o mercado cripto para pessoas que não entrariam sem esse tipo de confirmação e de segurança que elas sentem quando fazem esse procedimento, né? É uma dor, de fato, para a maioria das pessoas criarem uma wallet, comprar uma moeda, ir para uma DEX, trocar, enfim, até achar o token DeFi que a pessoa esteja procurando de fato. É difícil, assim, para quem não está acostumado. Então, você facilitar e falar assim, ó, tá aqui, autocustodiado, pô, é sensacional. E a pessoa tem o mesmo benefício, entendeu? Então, eu acho muito bacana que você construiu isso. Legal. Tem até uma pergunta nos comentários aqui que o Hélio fez, que foi como a Picnic se posiciona em comparação a empresas como OneInch, SushiSwap e outras XSwaps que existem no mercado DeFi. E eu acho que, para responder essa pergunta, a gente tem que explicar um pouco o que é a Picnic, e aí depois eu tento explicar mais especificamente. Mas a Picnic, ela é uma solução, ela é basicamente uma plataforma de acesso a DeFi. É uma camada que a gente criou acima de DeFi para facilitar o acesso de todos. Então, ela vai desde a criação da carteira de forma descentralizada e não custodial, usando um login social tipo Google ou qualquer outro e-mail. Ela passa também pela rampa de acesso. Então, tipo, eu acho que todo mundo que entrou em cripto passou por muita dificuldade de colocar dinheiro na sua carteira pela primeira vez. Então, isso a gente faz de uma forma muito simples com um parceiro que a gente tem, que é a LoopPay. Lá no nosso site, depois que você cria a carteira, você pode colocar com um Pix, em 30 segundos o dinheiro cai na sua conta, já convertido para o USDC, num preço bastante acessível. E aí depois a gente tem diversos investimentos disponíveis para você fazer. E nesses investimentos a gente a gente desenvolveu uma tecnologia que a gente chama de meta-agregador, que a gente olha as melhores transações, os melhores preços de transações em diversos tipos de DEXs. Então a gente olha o OneInch, a gente olha Paraswap, a gente olha Kyber, e talvez olhe algumas outras que eu estou esquecendo aqui. E nas transações onde a gente encontra o melhor preço, a gente executa a transação. E não só isso, tipo, se a gente tem, por exemplo, se você vai investir numa liquidity pool de, sei lá, USDC com Ether, você tem que converter o USDC para Ether ou Ether em USDC, depois você tem que depositar aqueles 2 tokens na liquidity pool, e se você quiser ganhar algum rendimento adicional, você tem que pegar aquele token de liquidity pool e depositar em algum outro protocolo, por exemplo, de yield, como Beef ou Harvest. Na Picnic, você consegue fazer isso com um único clique. Em uma única transação, a gente faz todas essas de uma forma super rápida. Então, tipo, sei lá, é uma solução completa e, tipo, eu me arrisco a dizer até que é uma solução para substituir os corretores centralizados, sabe, Hélio? Porque a custódia é sua, você tem acesso a vários tokens que você pode fazer holding de tokens, você pode fazer staking, você pode investir em algum tipo de renda passiva, e esse é só o início, né? É uma solução de DeFi. Eu espero ter respondido a pergunta dele. Eu queria que vocês contassem, tipo, qual foi o maior desafio que vocês tiveram na DeFi para fazer o lançamento do produto. Assim, o que vocês tiveram que pode ser técnico, pode ser legal, pode ser organizacional do time? Qual que foi a parada mais complicada que vocês tiveram que resolver e que talvez vocês nem esperassem por isso ainda? Eu posso contar a minha aqui, do meu ponto de vista, mas acho que o Vini também pode comentar. A gente teve bastante desafios regulatórios. Eu acho que a gente pegou bem a fase de transição, então estava no começo do Inter, assim, em cripto, foi bem complexo, assim, a falta de regulamentação e pela nossa proposta, né, de querer, de fato, ser bem adequado e aderente às regras, tanto normais, digamos assim, quanto ter os benefícios e não perder a facilidade, a usabilidade, a velocidade
de usuários mais cripto, foi bastante desafiador criar uma estrutura jurídica, montar, enfim, encaixar todas essas peças foi bem complicado. Eu diria que foi um desafio bem grande. Mas aqui eu posso estar meio enviesado, porque, enfim, sou advogado, enfim, eu olhei bastante por essa parte. Faz parte. Mas acho que é isso. Não, pessoal, deixa eu falar minha ideia enviesada aqui também. Então. Do meu ponto de vista, assim, um dos maiores desafios foi que o posicionamento da Anfai mudou até a gente acertar legal o nosso produto, né? Então, primeiro a gente falou, a gente vai ter um foco 100% em DeFi, depois a gente pensou, vamos ter um foco mais em investidores institucionais, assim. E nessa transição, eu que estava muito encarregado do acompanhamento com os investidores, é um desafio muito grande você educar o pessoal e trazer ele para dentro de aplicações que usam a blockchain, sabe? Acredito que estava todo mundo aqui no Bull Run de 2021, que sim, chegavam muitas pessoas novas no mercado, mas eram pessoas que tinham familiaridade assim com tecnologia, era um pessoal que tinha muita vontade de aprender, assim, ia atrás de vídeos, aprendia por conta própria. Mas uma coisa é diferente você fazer um onboarding de uma pessoa que nunca chegou perto de nenhuma tecnologia desse sentido, sabe? Talvez eu diria assim que a nossa plataforma hoje talvez não seja exatamente Web 3, seria um Web 2.5, mas também é uma forma de trazer mais acessibilidade a esses produtos financeiros que hoje não estão disponíveis a qualquer empresa, a qualquer pessoa, sabe? Boa. Então, hoje em dia, a gente tem um sistema ali de carteira não custodiada, né, que a pessoa faz o login ali com e-mail e senha e usa a nossa plataforma como se estivesse usando qualquer outro aplicativo, sabe? Acho que foi uma decisão bem acertada da nossa parte. E é assim que a gente fecha o gap entre as tecnologias blockchains e as pessoas do dia a dia, sabe? Legal. Eu quero entrar mais um pouco nos produtos, assim, e tentar entender eles melhor. Tipo, os produtos de vocês têm liquidez? Então, se eu invisto em algum... Eu estou imaginando que sejam fundos, né? Eu consigo sair a qualquer momento? Existe um mercado secundário? Como é que é? Hoje, a gente não tem ativamente um mercado secundário, assim, organizado. Sobre ter liquidez, depende muito do produto, né? Então, hoje, nossos pools, os que estão no ar não tem, estão disponíveis, não tem liquidez instantânea, não tem. Mas, com certeza, isso está super no nosso roadmap e, com certeza, é uma das nossas prioridades, conseguir dar essa liquidez, que são uma das maiores dores para o mundo real hoje, né? Esse tipo de ativo, esse crédito privado, a gente conseguir destravar isso, com certeza. Legal. E qual que é o prazo? Tipo, com certeza varia bastante, mas fala aí um range de prazo que você tem que deixar o dinheiro locado lá para receber o rendimento. O prazo, assim, é óbvio, né? Varia bastante, mas eu diria assim, 2 anos. Eu acho que 2 anos é o prazo que a gente entende, que a gente conseguiu no meio termo, conversando tanto do lado do investidor quanto do lado do originador, um meio termo, digamos assim. Entendi. E aí você deixa o dinheiro locado 2 anos e tem esse rendimento de, por exemplo, igual você falou do precatório mais cedo, de 29% ao ano, né? Exato. Aí depende, aí de fato muda bastante. Assim, tem operação que vai te pagando, por exemplo, pode te pagar, aí você recebe de fato amortizações mensais, outras podem ser semestrais, e algumas são o que a gente chama de bullet, né? Que você recebe só no final do período, no final do, enfim, 2 anos, enfim, qual for o período, aí você recebe todo esse rendimento. Entendi. E eu vi que o João, quando o João Pirola, né? Ele me explicou, quando eu conversei com ele pela primeira vez, ele me explicou que existiam algumas tranches, né? Que troço é esse, cara? Explica pra gente as diferenças de tranches. Cara, basicamente, isso é bem parecido, a gente pegou uma analogia aqui, enfim, do mercado já tradicional do FDIC. Então, como que funciona no mercado hoje tradicional de FDIC?
Normalmente tem 2 ou 3 tranches, e tem a tranche sênior, que é a que normalmente vai a mercado, né? Enfim, que investidores compram, e tem a tranche júnior. O que é essa tranche júnior? Ela, grosseiramente falando, é um colchão de garantia para os investidores sêniores. Isso significa o quê? O próprio originador do pool, né, o sponsor do pool, o patrocinador do pool, ele coloca recursos lá, X%, 20%, 30% do valor total do pool, recursos próprios dele, a fim de garantir que, caso tenha alguma dor de barriga, ele é o primeiro dinheiro a ser perdido, para repagar a cota sênior. Então, é um mecanismo de segurança, na verdade, para o investidor sênior, para os investidores, Então, né, de uma forma geral. é a galera que está disposta a correr mais risco, mas ganhar um dinheiro a mais, porque se der uma dor de barriga na empresa lá e tal, ele tem maior chance de perder grana do que o sênior. É mais ou menos assim? Perfeito, perfeito. Porque, exato, por outro lado, a cota júnior, ela normalmente, vamos supor, está rendendo 29% a cota sênior. No final, a gente, óbvio, não é, a gente faz a modelagem, tudo bonitinho. No final do período, comprando todos os ativos, etc., normalmente sobra, tem um excedente de taxa, que tudo que excede vai para a cota júnior. Tudo que excede vai os 29%, por exemplo, aqui, vai para a cota júnior. Então, quem tem mais apetite a risco vai para a cota júnior. Quem entende o produto, etc, etc, vai para a cota júnior. Agora, o investidor mais padrão, comum, normalmente vão para a cota sênior. Saquei. Ficar 2 anos com dinheiro locado pode assustar um pouco, assim, né? Então, você falou que está no radar, com certeza, essa solução de liquidez e tal. Como que vocês estão enxergando, talvez, uma solução de liquidez no futuro? Então, tipo, seria um token, alguma coisa assim que teria algum yield atrelado a ele? O que vocês estão pensando? Se você puder falar, né? Putz, mas essa... Não sei. Não, essa é pegadinha, porque, assim, de fato, existem algumas formas disso ser feito, né? Você pode atrelar tudo a um grande token, enfim, proprietário, enfim, da própria DeFi, que, enfim, vai gerar um grande bolo de todos os tokens. Podem existir, talvez, um pool separado que tenha como finalidade exclusiva fazer esse secundário, né? Ou seja, dar liquidez para os investidores. Então, assim, o modelo a gente ainda não tem fechado. Mas, assim, existem algumas formas de ser feito. Aí você tem que, enfim, obviamente avaliar o que vai ser o mais saudável para todo mundo aqui, o mais eficiente, na verdade. Todo o investimento que o pessoal faz nos nossos pools é gerado um token, sabe? É o chamado token de tranche. E aqui o desafio não é nem tecnológico, sabe? Teoricamente era eu pegar esse token e jogar numa DEX ali, pronto, mercado secundário. Aqui o maior desafio é mais regulatório mesmo. Eu imagino, com certeza. Tem até aquela, eu acho que chama Ondo Finance, né, que emite o USG, né, que é basicamente uma tokenização de títulos do governo, títulos da dívida americana, e que, se não me engano, eles regulam quem tem a posse dos tokens OSG. Então, tipo, só pessoas whitelisted, né, que já fizeram o KYC, que poderiam ter esse token. Então, realmente, eu imagino que seja um desafio regulatório, mas, cara, eu fico feliz para danar de ouvir o advogado aqui da empresa falar que existe solução. Então, pô, é animador ouvir essa parada. Não, solução sempre tem, querida. Solução sempre tem. Tem que ser um advogado para cima, que senão fica difícil de navegar. Mas, não, com certeza existem, e tem bastante desafios regulatórios, porque implicações CVM, etc. Mas, com certeza, a gente vai achar um jeito aqui. Boa. E a gente vai voltar para cima, com certeza. Boa. Eu queria perguntar um negócio pro Vinícius, que, tipo, a gente está... No Piquenique, a gente está
começando a nossa comunidade no Brasil, né? A gente lançou no Brasil tem um pouco mais de 3 semanas e o Twitter tem um pouco mais de um mês que a gente lançou o Twitter Piquenique Brasil, e a gente está entrando, conhecendo a comunidade Web3 enfim, está sendo um desafio grande para a gente, está tirando a gente da nossa zona de conforto, mas estamos aí, estamos tentando, desbravando. A gente optou em criar o Twitter em português e criar um grupo no Telegram, cara. Você mencionou no início de que vocês optaram pelo WhatsApp, e eu queria saber um pouco como é que foi essa decisão aí, o que vocês aprenderam com isso, que pode até ajudar a gente no futuro também. Ah, legal, muito bom, muito boa pergunta. Cara, a dica que eu dou para vocês, pessoal, é conheçam quem é o público de vocês. Façam discovers, assim, vão sentindo o público. Porque que acontece? Aqui o mercado de capitais, a gente é uma plataforma que atua muito no mercado de capitais, sabe? É um pessoal um pouco mais velho, assim. A nossa plataforma tá rodando aqui na blockchain, beleza, ok, mas o nosso público não é um público criptonativo, sabe? Então, por que eu vou forçar o cara a aprender a usar um Discord, por exemplo, se o cara só tá no WhatsApp? Essa foi a nossa pegada, entendeu? Uhum. Como eu expliquei para vocês no começo ali, a gente tinha muito uma pegada DeFi. Ah, beleza, vamos fazer Discord, né? Todos os projetos criptos estão no Discord. Uhum. Nunca entrou ninguém. Entrou, tipo, 20 pessoas em meses, sabe? Então a gente se ligou aqui. Não, a gente tem que entender onde que é nosso público e não oferecer dificuldades para eles, sabe? Boa. E como que você está chegando nesse público? Cara, tem várias formas, assim. A primeira é que o nosso time tem um track record, assim, muito louco. A gente está trabalhando, assim, com os maiores empreendedores do Brasil inteiro. Isso facilita um pouco, com certeza. Mas ali, por exemplo, dentro ali da nossa comunidade, a gente não quer ter uma comunidade onde a gente fica falando o dia inteiro ali, olha, a Anfai é foda, invista na gente, invista nos nossos posts. A gente super quer trazer um conteúdo assim de educação e agregar um valor ali pro pessoal, sabe? Então, por exemplo, a gente tem lives semanais ali com o João Razinha, que acho que muita gente deve conhecer, né? Sim, sim. A gente está sempre ali educando o pessoal sobre RWA, sobre tokenização e não só aquela live patrocinada que fica chata, entende o que eu quero dizer? Sim, claro. E por assim, sem querer, querendo, né, a gente consegue atrair o pessoal. Legal demais, Eduardo. Foi muito bom, cara. É prazer te conhecer e espero que a gente converse mais, você volte aqui com novidades e com mais conhecimento pra gente. Obrigado pelo convite, achei legal demais esse formato, que tava até comendo um pãozinho aqui, tipo, muito, muito bacana mesmo, bem descontraído. Mas eu queria convidar todo mundo aí que se sentiu interessado a acessar ali os nossos links. A gente tem a nossa comunidade no WhatsApp, a gente tem mais ou menos umas 250 pessoas super engajadas, pessoal. Vocês que devem ser igual eu, meio nerd assim de finanças, vocês vão adorar. O pessoal discute ali coisas do mercado financeiro, blockchain, coisas de altíssimo nível. E para quem quiser entender mesmo como que funciona essa questão dos fundos que a gente trouxe para dentro da blockchain, eu recomendo super que vocês leiam o nosso white paper. Ali não tem muita... A gente tentou fazer o máximo, um white paper assim, super tranquilo para uma pessoa que realmente não tem muito conhecimento na área. E quem quiser também acessar a nossa plataforma, entra ali na comunidade, dá um alô, eu tô por lá, o pessoal é super receptivo e a gente mostra para vocês os nossos produtos. O episódio de hoje fica por aqui. Nosso podcast é gravado ao vivo no Twitter Spaces toda terça-feira às 19h. Siga Use Piquenique BR no Twitter para participar dos próximos episódios e saber mais sobre a nossa plataforma.